Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa para você, professor, você, professora, ficar atualizado de tudo que acontece na educação. E hoje o nosso programa é um programa especial, porque ele faz parte da comemoração da retomada dos 20 anos da educação profissional tecnológica no nível médio aqui no estado da Bahia. Então, nós estamos gravando alguns programas, não só no Na Ponta do Giz, mas também fazendo algumas pesquisas, entrevistas, fazendo um levantamento, tanto de documentos quanto de imagem dos 20 anos da educação profissional no nosso estado. E para comemorar essa retomada, estamos trazendo convidados especiais para bater um papo conosco sobre a abrangência, a pujança que esse programa tem, não só aqui nos territórios da Bahia, mas também no exterior. A Bahia também é referência, viu? E para falar sobre isso conosco hoje, nós trouxemos uma convidada maravilhosa que já vem pesquisando há muito tempo esse objeto, que é a educação profissional. E é com ela o nosso bate-papo de hoje, aquele cafezinho que você já está acostumado a tomar aqui com a gente na Ponta do Giz. Com a gente hoje, professora Rose Alvaia. Professora, muito obrigado por estar conosco aqui na TV Conexões, a Estação do Saber. E já é praxe aqui que o convidado se apresenta. Então, fique à vontade para quem ainda não lhe conhece, lhe conhecer agora, falando naquela câmera. Bom, meu nome é Rose Alvaia, eu sou professora da rede estadual já há bastante tempo e adentrei a educação profissional em 2009. Então, de 2009 para cá, inclusive fui gestora da educação profissional, participei de todo esse projeto que hoje a gente vê o quanto a gente conseguiu ampliar, não só na região metropolitana, mas em todos os territórios da Bahia. E fico muito feliz, né, de ver não só o crescimento, mas ver a rede estadual da Bahia sendo representada e tive o prazer justamente de estudar a educação profissional e compartilhar saberes também fora do Brasil, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou formada em Educação Física, fiz o mestrado na Universidade Federal da Bahia, estou fazendo doutorado e minha tese é exatamente aprofundar e transformar o que a gente fez na Bahia, na educação profissional integrada, e compartilhar com os nossos irmãos lá de Portugal. Diante desses estudos que você vem desenvolvendo, Rosa, o que é que diferencia o modelo daqui da Bahia, nessa retomada da Bahia, em relação a outros modelos aqui no Brasil? Vamos começar primeiro a fazer esse recorte aqui dentro do nosso próprio país. Você percebeu alguma diferença que faz com que aqui na Bahia, principalmente a pesquisa, ganhe destaque? É. Na verdade, a educação profissional é uma proposta de formação da classe trabalhadora, dos jovens trabalhadores no Brasil. E desde os anos 1980, ela assume um papel muito ligado ao tecnicismo. A retomada da educação profissional nos anos 2000, que vem juntamente com a política de direitos sociais, principalmente da classe trabalhadora, ela amplia a possibilidade de formação não só para o trabalho no sentido da profissão, mas sim da formação integral desse trabalhador, né? Então, isso é o grande diferencial, principalmente na Bahia, que se tornou, inclusive, uma das redes com maior número de matrículas e tem um projeto referenciado na formação humana do trabalhador, né? Não é só apertar parafuso, como dizia, né, as pessoas, e sim um trabalhador que se organiza, que pesquisa, que muda seu território, sua comunidade. Então, ainda hoje, a gente sabe que o Sistema S, né, que também tem esse know-how, né, a expertise da educação profissional, da oferta dos cursos profissionais, ainda, mesmo que abrangendo essa formação mais integrada, o que difere da rede estadual é exatamente, primeiro, nós temos muito mais matrícula, né?
A rede federal, inclusive, que também é referência de pesquisa e do projeto de educação, tem abrangência porque tem continuidade nos estudos, mas com relação à matrícula é ainda muito restrita. Então é na rede estadual que realmente os filhos da classe trabalhadora encontram essa possibilidade de já no ensino médio, né, escolher uma profissão e a partir daí já se tornar cidadão, ajudar a sua comunidade. E fora isso, é essa política mesmo territorial da Bahia, que é o grande diferencial. Hoje a gente vê, por exemplo, São Paulo passando, né, por uma situação difícil justamente porque os estudantes querem mais. Os estudantes querem ter essa possibilidade, inclusive, de continuar seus estudos superiores, no nível superior. Então, o maior diferencial da Bahia, eu acredito que seja isso. Primeiro, continuar a fazer com que o trabalhador acredite que ele tem potencial e que ele precisa de uma formação técnica, mas precisa também de uma formação humana, de uma formação social. E eu, na minha experiência na Bahia, e o que eu tentei levar exatamente para Portugal foi essa possibilidade de mostrar o quanto esses alunos da escola pública, né, nas redes públicas, eles estão produzindo, estão fazendo diferença, né, não só na família deles, mas na sociedade. Então, é um acolhimento desse sujeito em todas as suas dimensões, Exatamente. social, emocional, cultural, uma preocupação omnilateral, vamos dizer assim. Exatamente. É uma proposta de formação para o trabalho, mas para o trabalho no sentido da produção da existência. Não é aquela produção somente para ganhar o salário, né? Como nossas referências já diziam, não é só pela troca do sustento, mas sim de produção da sua própria existência, mas da existência de uma vida coletiva, de uma ação coletiva e transformadora. Ensino, pesquisa e extensão em sua totalidade, né? Pensando no acolhimento, mas também na qualidade de vida desse estudante trabalhador, né? Diante dessa pesquisa que você acabou desenvolvendo, você também acabou assumindo papéis de gestão em alguns setores dentro da Secretaria de Educação. Conte um pouco para a gente como foi essa sua trajetória e essa sua contribuição nesse processo, principalmente dentro desse recorte da educação profissional. Enquanto ser humano, uma das grandes transformações que aconteceram comigo nesse processo foi justamente quando eu entrei na educação profissional, eu comecei a acreditar num projeto de educação. Então, eu me vi pela primeira vez como uma trabalhadora da educação. Então, se eu sou trabalhadora da educação, eu estava também nesse processo de formação. Então, eu me vi participando como gestora da escola, participando enquanto pesquisadora, agregando minha comunidade, fortalecendo, empoderando os estudantes e a comunidade. E tudo isso foi acontecendo processualmente. Por quê? Porque quando você tem fundamento e quando você tem propósito, você consegue agregar de fato todos os atores dentro da escola. Então, no meu caso, eu entrei como professora, participei inclusive dos projetos de pesquisa PIBID, PIBIC, estimulei muitos professores a participar. Depois fui convidada a ser vice-diretora, fiquei na gestão um tempo, quase 10 anos. Bastante tempo. Nesse período, fui para a secretaria, trabalhei com a parte de monitoria e de acompanhamento dos projetos, justamente porque essa abrangência nos territórios da Bahia trouxe exatamente um panorama da ciência e da produção dos nossos estudantes nas escolas. Então, eu fazia também pesquisa, organizei a maioria dos encontros, né, que aconteceram, os encontros estudantis. E depois disso, participei na Casa Civil, fui trabalhar na Casa Civil acompanhando o programa Primeiro Emprego, porque, inclusive, meu objeto de estudo no mestrado foi o estágio na educação profissional. Porque a gente sabe que um dos grandes passos também que a educação profissional deu na Bahia, e é um diferencial também,
a partir do programa Primeiro Emprego, foi exatamente o próprio Estado reverter essa visão meio segmentada de que o aluno da escola pública não tinha um potencial tanto quanto alunos de outras redes. E aí, quando o próprio aparelho do Estado começou a inserir o estudante da profissional, né, formado na educação profissional, no seu próprio aparelho, eles foram validando ainda mais essa formação. Então, a gente meio que fechou um ciclo. A gente fez formação de professores, a gente fez pesquisa, a gente incentivou o estudante não só a estudar e continuar os estudos na universidade, mas também ele se inserir de forma mais direta e no aparato público, ou seja, de forma cidadã. Porque a maioria dos estudantes que adentram o programa Primeiro Emprego, eles entram a partir de um projeto. Então, eles entram já com uma visão de como empreender, de como transformar, de como inovar em todos os espaços de trabalho. Então, isso também era um grande diferencial. Aí eu tive essa oportunidade de vivenciar, né, não só como professora, mas também como orientadora de estágio. E também trabalhei com formação de professores, né, junto à SUPROF e à SUPROT. Então, para mim, é um projeto que eu não vi acontecer só na teoria. Eu vi realmente transformar vidas de estudantes. E a Bahia entrou no cenário nacional, né? A rede pública da Bahia entrou no cenário nacional, não só pela quantidade de matrículas, mas hoje, quando a gente participa de eventos científicos, a gente vê a quantidade de estudantes da rede estadual que está aí apresentando trabalho, viajando, né? Inclusive inovando, criando coisas novas. E é isso que é o trabalho. O trabalho em si não é uma ocupação. O trabalho é o que transforma a vida da pessoa e do seu entorno. Na sua fala, Rose, você traz uma reflexão muito importante, que é esse rompimento de pensar o estudante da escola pública como sendo uma mão de obra precária. Na realidade, a educação profissional também contribui para que ele se torne uma mão de obra qualificada, especializada e humanizada. Então é isso que a gente precisa romper também, né? Quando a gente pensa no estudante da escola pública, sempre colocando ele como incapacitado, como à margem, como despreparado. Pelo contrário, nós temos uma rede potente, pujante, principalmente aqui no estado da Bahia, que acredita nesse estudante, que potencializa esse estudante em toda a sua essência. Tanto é que a proposta daqui do estado da Bahia acabou sendo inspiração também a nível internacional, que é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Seu projeto de pesquisa acabou levando você para um doutorado sanduíche, e você teve a oportunidade de ir até Portugal, até a Universidade de Coimbra. E chegando lá, com esse objeto de pesquisa, como é que foi essa relação, esse contato, essa troca de experiência com os nossos irmãos portugueses? Foi de admiração, ficaram estupefatos, desacreditados? Como é que foi esse momento aí dessa troca? Primeiro, situar, né? Eu Uhum, fui para Portugal 24, 25, né? perfeito. 2024, 2025. E nesse período, inclusive, aconteceu um estímulo muito grande de brasileiros, né? De portugueses, estimulando brasileiros a ir estudar em Portugal, né? A gente sabe que Portugal tem uma questão demográfica, né, e geracional que é delicada, e eles estimulam, né, as pessoas que têm parente, que têm descendência portuguesa, a voltar, inclusive a morar e estudar em Portugal. E a primeira grande alegria que eu tive chegando em Portugal foi justamente perceber que 38% de estudantes de nível superior, e principalmente nos politécnicos, que inclusive foi o meu primeiro objeto de estudo, Sim. eu queria estudar esse subsistema que tornava a formação de tecnólogo lá, que eles chamam os politécnicos, que eu acreditava ser um caminho possível para a educação profissional no Brasil. Mas chegando lá, vi exatamente, primeiro, a quantidade de produção, inclusive referência para os estudantes portugueses,
dos institutos federais. Então, muita gente do Instituto Federal fazendo também intercâmbio em Portugal. E as referências de trabalhos, vocês sabem que quando a gente vai fazer revisão bibliográfica, a gente entra nos repositórios, e aí nesses repositórios a quantidade de referencial de brasileiros em Portugal. E isso me encantou, né? Só que aí eu ia estudar exatamente a rede federal. Chegando lá, o que é que eu me deparei? O projeto de educação profissional em Portugal, que é no nível secundário, que é o equivalente ao nível médio no Brasil, eles estavam justamente fazendo essa transição que toda a escola secundária iria ofertar o que eles chamam de cursos profissionais. Então, na verdade, eles começaram depois da gente, porque aqui na rede estadual a gente já, né, retomou a educação profissional nessa lógica desde os anos 2009, 2010, né? Então, quando eu vi que eles ainda estavam nesse processo, porque ainda não era obrigatório em todas as escolas, eu acredito que foi em 2003 que realmente foram todas as escolas secundárias que começaram a ofertar os cursos profissionais. E eu vi muito mais similitudes, inclusive nos limites, né? Nos desafios, Sim. do que distanciamentos. Foi uma aceitação muito grande, porque em Portugal, inclusive, a questão da evasão estava muito grande da juventude, porque a juventude que queria trabalhar sente uma certa dificuldade de acessar o ensino superior. Não é acessar porque não tem vaga, mas é acessar e continuar. Por quê? Porque existe uma camada da sociedade que quer trabalhar, que quer se inserir no mundo do trabalho. E geralmente, né, na Europa, o que se planeja para a juventude é que ele faça todo o seu ciclo de estudos e depois se insira no mercado de trabalho. Certo. Então, estava tendo uma evasão muito grande, quase 30% de jovens estavam ficando fora, né, deixando de estudar por causa disso. E a educação profissional reverte completamente esse quadro, que foi muito também do que aconteceu no Brasil. O Brasil, eu me lembro, eu estudava EJA, né, jovens e adultos, e eu lembro que de 2004 para 2010, mais ou menos, saiu de 4 mil matrículas para 40 mil. Então, assim, foi um projeto realmente, como tinha o fundamento da formação, né, multidimensional, alcançou justamente esses jovens, porque dava a possibilidade tanto dele trabalhar, se ele quisesse, porque ele já saía com a formação técnica, e como era uma oferta de ensino qualificado, ele podia seguir os estudos, mas aí ele já estaria trabalhando, né, produzindo a existência dele. Então, eu tive todas essas surpresas lá, inclusive participei, porque lá eles fazem um congresso doutoral. E aí todos os estudantes, os estrangeiros, participam desse congresso. E um dos projetos que eu apresentei, porque aí eu já estava mudando, inclusive, eu vi que o ideal seria justamente eu compartilhar essa realidade também da rede pública, a rede estadual em particular, né? Lá em Portugal, porque era esse movimento que estava acontecendo lá também. E aí a gente conversou muito sobre exatamente o diferencial na questão da qualidade do ensino, que era o estímulo também à pesquisa e à intervenção social. Que no caso da Bahia, inclusive eu participando de todos os grandes eventos no Brasil e fora, quando você fala a palavra intervenção, eles se surpreendem, porque eles acham que eles associam isso à extensão universitária, mas na educação básica eles não fazem essa relação de que o estudante ele pode produzir conhecimento, pode transformar a comunidade e pode, a partir dali, inclusive, se encontrar como um pesquisador e continuar o estudo, né? Que é o que a gente vivenciou aqui no Projeto da Bahia. Então, foi muito mais alegria. E no sentido assim do acolhimento, né? Eu tive o grande prazer de ter sido acompanhada pelo professor Luiz Alcoforado, que é professor da Universidade de Coimbra, que é uma universidade parceira tanto da UNEB quanto da Federal e dos institutos federais. E ele sempre estimula muito essas trocas, tanto que ele vem muito para eventos aqui no Brasil também.
E uma das coisas que a gente fez de participação, eu contando um projeto de lá do Newton Sucupira, que eu fui diretora, né? Fui vice-diretora do Newton Sucupira, que é uma escola de Mussurunga, um centro estadual, né? Um CEP de educação profissional. E na época que foi que os alunos, como tínhamos muitos alunos que eram profissionais da eletricidade, né? De eletrotécnica, muitos trabalhadores da Coelba. Então, eles estudavam lá na escola e nós fomos a primeira escola a fazer um projeto onde os próprios alunos, eles fizeram um projeto, porque nossa escola fica próximo de uma comunidade, né, vulnerável. E aí nós fizemos os projetos para recuperar, para acabar com o gato na comunidade. Primeiro de conscientização, primeiro foi de conscientização da comunidade de que o gato não era interessante, e a Coelba mesmo, na época, fazia muitas campanhas para acabar com o gato, mas não ofertava uma contrapartida. Só fazendo um pequeno comentário aí, Rose, sem atrapalhar seu raciocínio, né? Para quem, por acaso, a gente não está falando do gato animal, não, viu? A gente está falando da ligação irregular de energia, tá? Só para ficar claro. Exatamente, que nas comunidades, né, às vezes é um custo que onera, né, a vida do trabalhador, e aí, como eles já são trabalhadores da área, eles faziam isso. Mas faziam muitas vezes por falta de informação. Porque quando a gente chegou lá, com a própria Coelba e com os trabalhadores formados, chegou a ser emocionante, porque a comunidade, pela primeira vez, se viu assim, porque nós levamos a comunidade para o centro, informamos, mostramos a eles que tinha uma campanha, que se eles fizessem o projeto bonitinho, que eles não iriam pagar. Então, é muito melhor você ficar na formalidade, né? Na norma legal. Muito mais seguro, inclusive, exatamente. Né? E aí foi muito bonito, porque muitos alunos, inclusive, eram moradores, né, dessa comunidade. E esse foi um dos grandes projetos, um dos primeiros projetos de intervenção de lá do Newton Sucupira. Inclusive, o diretor, que é o professor Rui Braga, na época, e ainda está na Casa Civil trabalhando hoje, ele viajou levando os meninos. Se eu não estou enganada, os meninos chegaram a sair do Brasil também para mostrar esse projeto. Então, lá em Portugal, quando a gente trocava essas experiências de pesquisa e intervenção já na educação básica, eles ficavam surpresos, no sentido da possibilidade de troca, realmente. E que eu já comentei com você, que é um grande projeto meu, da gente realmente mostrar mais para o mundo o que nossos estudantes da educação profissional estão produzindo, né? Não é pouca coisa, e além de tudo, leva ao território, leva à comunidade, leva ao nome da escola, leva a relação, o trabalho pedagógico, os professores que se envolvem, né, com os trabalhos de pesquisa na educação profissional, são professores extremamente dedicados e que transformam, de fato, a escola num espaço de todos. Não é a escola para você ir e voltar para casa, é uma escola onde você, inclusive, traz sua casa para dentro da escola, para resolver coisas, para sugerir, para inovar. Então, lá em Portugal foi muito interessante, principalmente por isso, a troca de saberes. E eu penso, hoje eu estou terminando minha pesquisa, o meu foco, na verdade, é ver também esses avanços e retrocessos, né, que aconteceram na política, porque a gente sabe que nem tudo, né, a política tem isso, tem a descontinuidade. A gente atravessou, né, momentos bem difíceis de retrocesso, e eu acho que essa retomada agora, ela tem que ser com muita força, com muito fundamento. E se tem uma coisa que esse projeto de educação profissional tem, é exatamente uma teoria. Tem pedagogia, tem teoria, tem fundamento, tem princípios e tem comunidades que se estabeleceram em torno dos CEPs, dos CETEPs, dos Centros de Educação Profissional. Então, acredito que não tem coisa melhor do que a gente trocar com outro país do que a verdade que transformou e que continua transformando a vida das pessoas. Enquanto você está falando aí, Rose, está aqui passando pela minha cabeça, né, quando você fala de intervenção social,
que traz consigo também uma ressignificação, uma transformação desse sujeito, mas também do seu local de pertencimento, né? E a gente vê tantas experiências bacanas aí acontecendo dentro da educação profissional dentro do Estado. Recentemente, inclusive, nós entrevistamos aqui o professor Tales, lá do CETEP, do CISAL, que ele trouxe para a gente aqui, né, o projeto dele que ganhou até o prêmio LED, que é o Biocimento, Isso. e outros projetos que estão sendo desenvolvidos, não só nesse CETEP, mas em toda a rede profissional aqui do nosso estado. A gente percebe, né, o como realmente nós somos referência e às vezes não nos damos conta dessa potência que é a nossa rede de educação profissional. Aí precisa alguém de fora olhar para vocês e falar, né? Não, gente, vocês é que são a referência. Nós queremos aprender com vocês, né? É mais ou menos essa a sensação, acredito, que você teve lá nessa troca que aconteceu lá em Portugal. E é muito bom você que está nos vendo aí agora, ó, nós somos espelho para Portugal. Aquilo que acontece aqui no nosso território, aquilo que nós produzimos aqui é referência. Então, vamos valorizar, vamos fortalecer essa rede, porque ela se torne ainda muito mais pujante, que ela não tenha 20 não, que ela tenha 40, 50, 100 anos de existência e contribuindo com essa realidade. Mas é isso, gente. Como eu falo para vocês, né, o nosso bate-papo aqui ele é tão bom que às vezes ele passa muito rápido, né? Então, assim, a gente está caminhando para o fim, mas antes da gente chegar nesse momento das considerações finais aqui da professora Rose, se você ainda não segue a TV Conexões nas redes sociais, vamos lá, comece a seguir, clique aí no nosso sininho e siga a TV Conexões, a Estação do Saber, não só no YouTube, mas no Instagram, no X, em todas as nossas redes. Também acesse a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos, vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Esse QR Code vai levar você para um mundo maravilhoso dos cadernos pedagógicos com sequências didáticas, cartilhas com orientações para o coordenador, para o professor e agora a grande novidade, gibis pedagógicos, atrelados ao Descomplique e a sua redação com Vina Queiroz. Então, a maior rede de produção pedagógica você só encontra aqui, na Secretaria da Educação, na SUPROT. De qual estado? Da Bahia, é claro. Rose, quero lhe agradecer muito a sua presença hoje aqui conosco nesse bate-papo. Espero que a gente possa ter outros momentos para poder continuar falando sobre esse assunto, principalmente com você terminando sua pesquisa. Você já está desde já convidada a vir aqui também nos trazer os resultados dessa sua tese. Então, fique à vontade para suas considerações finais, fazer seus comentários, se quiser deixar também seu contato, seu Instagram, que alguém que queira saber mais, queira compartilhar essa pesquisa com você, fique à vontade. Esse é o seu momento aí para as considerações finais. Eu que quero agradecer. Eu acho que a Bahia está inovando não é só na escola, mas em espaços como esse que divulgam, né, o nosso trabalho e que validam o trabalhador. Eu queria antes só alertar para as pessoas. Eu estou na Universidade Federal da Bahia como professora substituta e participo de várias bancas, inclusive, às vezes faço palestras com as pessoas estudantes de pedagogia. E às vezes me surpreendo com professores que estão, né, estudantes que estão fazendo pedagogia, porque eles não conhecem a educação profissional. Às vezes a universidade também ela se afasta dessa realidade de tal forma que são oportunidades que escapam. Então, hoje na Universidade Federal existe a disciplina Educação Profissional e a partir desse lugar a universidade tem realmente formado professores que apresentam e que incorporam o projeto de formação unilateral, gente, para a classe trabalhadora, né? Nós precisamos realmente fazer com que esse projeto chegue e alcance as pessoas, inclusive no interior do estado, porque essa rede que hoje se constitui nos CETEPs e nos CEEPs, ela tem uma abrangência, mas infelizmente ainda não se divulga tanto como deveria. Então, eu quero dizer aos professores que não conhecem,
se aproximem. A educação, o ensino médio integrado à educação profissional é um projeto de formação humana que realmente transforma vidas. É óbvio que a gente tem limites, né? Como a educação, de forma geral, a gente atravessa problemas, principalmente com financiamento, porque quando você fala em formação de trabalhadores, você precisa de recursos que às vezes faltam. Mas, independente disso, é importante a gente acreditar num trabalho de formação que foge do pragmatismo tecnicista, mas também que adentre a formação geral, que não fique naquela formação subsumida que foi proposta desse novo ensino médio e que impactou muito nossos jovens dentro das escolas. Né? É importante a gente saber que existe uma possibilidade de formação que integra as duas possibilidades de formação, de vida do trabalhador, e que isso está na nossa rede, né? Que está perto da gente. Então, vão conhecer as escolas públicas, participem das feiras, vejam como os meninos estão produzindo. E os professores também. A gente precisa valorizar os professores que ainda lutam e que acreditam na educação pública da Bahia. Eu sou uma dessas. Eu acredito no nosso estado, acredito na nossa Secretaria de Educação. Tem muita gente trabalhando para que as pessoas tenham essa formação e é importante que todos acreditem. Juntos, a gente agrega e transforma. Com certeza, né? E conte conosco da TV Conexões para poder mostrar o seu projeto, o seu trabalho, tá? Quer mostrar o que você está desenvolvendo aí na sua escola? Quer contar a sua história? Você, professor, você, professora? Entre em contato com a TV Conexões. Você pode vir aqui também, bater esse bate-papo aqui conosco, ou podemos ir até você aí no seu território e contar essa sua linda história. Gente, estamos chegando ao fim de mais um Conexões na Ponta do Giz. Muito obrigado, Rose Alvaia, pela presença. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora e até o próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau!